Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez aí para mais um estudo da quinta-feira. Continuamos dando a sequência nas parábolas de Jesus, estamos chegando ao fim delas já. Hoje é o penúltimo estudo, semana que vem finaliza, sobre as parábolas. E antes de a gente começar, eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo com o pessoal que vocês conhecem, curtir também, se inscrever no nosso canal, comentar se possível. Tá bom? Nos dar um feedback aí do que vocês estão achando, enfim, participarem junto conosco, tá ok? E os nossos cultos de quinta-feira, né, quando nós nos reunimos no templo, também é um culto de oração, então eu queria te convidar, se possível, que também compartilhasse conosco nos comentários pedidos de oração. E agora, para a gente iniciar, eu queria te convidar também a orar junto comigo, para a gente poder dar início ao nosso estudo. Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos e levasse pensamentos aos céus, para a gente poder orar ao Senhor e pedir para que Ele nos dê discernimento e direcionamento no estudo da palavra dEle. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez por esse dia, por essa oportunidade, Senhor, que temos de nos reunir, mesmo que distantes, para poder estudar Sua palavra. Eu te peço, Senhor, venha iluminar, ó Pai, nossa mente e nosso coração, para que possamos compreender as verdades, ó Deus, descritas nas Tuas Escrituras. Muito obrigado, Deus, porque nós temos esse manual de vida que nos instrui, que é realmente luz para o nosso caminho. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, por tudo que o Senhor fez, Deus, por todo o seu cuidado. Eu te peço que o Senhor venha estar nos derramando sobre nós, Deus, uma porção dobrada do Teu amor, da Tua bondade, compaixão, misericórdia. E que logo, logo, Deus, esse momento instável venha passar e que possamos nos reunir de novo na congregação. Muito obrigado por tudo, oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria te convidar agora a abrir sua Bíblia lá em Lucas 16, a partir do versículo 19. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre Rico e o Lázaro. Eu tenho certeza que você já deve conhecer essa passagem, mas eu vou tentar ser bem sucinto e acredito que a gente vai ter que tirar mais um ensinamento hoje, né, no estudo de hoje. Lucas 16, versículo 19 diz: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse ter eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então aqui nós temos mais essa passagem, né, que retrata essa história do rico e o Lázaro. A gente vê que, mais uma vez, é uma passagem que não diz ser uma parábola, tá? Então, assim, estudiosos, né, eles ficam conjecturando sobre isso, dizem que às vezes foi algo que realmente aconteceu, ou algo que não aconteceu, enfim, ou, né, só para passar algum ensinamento. Então, assim, cada um tem uma visão sobre isso, mas é importante a gente se atentar para o fato de não estar, né, escrito, né, que foi realmente uma parábola. Então, mas aí conta essa história, né, desse rico e Lázaro, que era o mendigo, que era deixado, né, ali na porta da casa desse rico. E aí a gente vê alguns contrastes entre a vida desses dois personagens, né, se a gente for olhar assim. A primeira coisa que a gente vê é o contraste entre a vida dos dois. A gente se trata aqui
de um homem rico que vivia, como ele fala, né, se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Então vivia uma vida de ostentação, né, de muita riqueza, muito dinheiro, muito glamour, e ele esbanjava isso, né, esbanjava. Ele tinha uma vida confortável. E aí você tem aqui Lázaro, que era um mendigo, que nessa situação, né, ele estava justamente na porta da casa desse rico e almejava comer nem que seja a comida que caía da mesa desse cara. E aqui fala que os cachorros, né, os cães, vinham lamber as feridas deles. Então eram vidas totalmente diferentes e opostas, né? E aí eu queria ler com vocês alguns textos, né, em Provérbios que eu acho bem interessantes a gente dar uma lida, que fala justamente dessa questão, né, do pobre em si, né, do auxílio ao pobre, o quanto isso é precioso aos olhos de Deus. Eu queria que você abrisse comigo Provérbios. Eu vou abrir o primeiro, Provérbios 14, versículo 21, que diz assim, olha: quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. 19 agora, Provérbio 19, versículo 17, que diz, vamos lá: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Então são ensinamentos importantes para a gente. Capítulo 21, versículo 13, que fala: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Importantíssimo a gente ter essa noção. E agora, por último, capítulo 28, versículo 27, que diz: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. E aqui a gente vê justamente essa história assim, bem clara do que acontecia, né, entre o contraste aí na vida, tanto do rico quanto do Lázaro, que era o mendigo, né? E que a gente tem esses ensinamentos aqui em Provérbios que nos mostram quanto o Senhor toma isso como importante, né? O auxílio, a ajuda aos necessitados, a você ter realmente um olhar de compaixão, de amor, né, por essas pessoas. E, enfim, eu acho que esse é o primeiro contraste que a gente vê, né, em relação aos dois. Um próximo contraste seria na morte dos dois. Se a gente for, né, olhar aqui, Lázaro, ele morreu antes do rico, né? E aí, chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Então, assim, é muito provável que o estilo, né, enfim, da morte dos dois tenha sido totalmente diferente, né? Vamos pensar que Lázaro era um mendigo, então provavelmente era alguém que poderia, por exemplo, incomodar muito nas ruas, tá? Daquele local onde eles ficavam. E, enfim, a sua morte talvez pode ter sido tido como algo bom, sabe, para eles, assim, que ficavam com aquele cara sempre ali pedindo ajuda, comida, essas coisas todas. E provavelmente não foi nem sepultado de uma forma digna, sabe? Os enterros, né, naquela época eram algo, né, grande, assim, enfim, com pessoas que eram até pagas para poder chorar pelo morto. E é muito provável que o enterro do rico devesse ter sido assim, né? Dessa forma. Um enterro com o tempo, assim, né, para poder velar o corpo, para poder fazer essa passagem e sepultamento, enfim, com algo bem mais estruturado, assim, que ficou marcado, vamos pensar assim. Então, a morte dos dois foi diferente. E aí tem um versículo lá em Salmo 49, e aí que fala bem assim, Salmo 49, versículo 6. Aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas, homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Então, aqui mostra essa questão às vezes, do valor que as pessoas dão para a questão financeira em si, sabe? E isso é algo que, como o Salmos fala aqui, né? Tipo, que não dá pra gente redimir a nossa vida em cima daquilo que a gente tem de finança. Não tem nada que a gente possa pagar, o valor que se pague para poder redimir isso, para nos dar a condição de, por exemplo, não sofrer uma decomposição, sabe? Do nosso corpo. Então, com certeza, a morte dos dois foi algo diferente, né? Mas
que a gente vê aqui que Lázaro, quando ele morreu, aqui fala, né? Olha, ele morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Olha a diferença, né? Lázaro morreu e foi levado para junto ao seio de Abraão. E aqui, depois que fala do rico, ele fala, olha, no Hades, onde estava sendo atormentado. Então, o rico, ele foi para essa parte do Hades de tormento, E é bem importante a gente pensar nisso. Quando a gente se trata, né, da morte assim para o cristão, estar na presença de Deus, né? A morte é você passar e para estar na presença de Deus. E pro incrédulo não é isso. É um local de tormento, sabe? Enfim, de tristeza, de lamúria. E quando a gente trata, uma coisa também que a gente pode ver de contraste entre os dois, né? A gente já falou aí dessa questão da forma como eles viviam, da forma como eles morreram, e agora é da eternidade em si, né? Quando a gente olha para essa situação, o que nos diz o texto aqui, é que dentro do Hades, né, é possível assim, a gente tentar pensar assim, em cima do que foi escrito, que é como se houvessem duas alas dentro do Hades e um abismo no meio delas, sabe? E aí a gente vê o Lázaro numa área que aqui deixa bem claro, né? A área de tormento. E o atormentar e tormento na Bíblia significa como se fosse dor constante, sabe? Dor constante. E aí a gente tem Lázaro, né? Que já estava junto ao seio de Abraão, né? Nesse outro lado. Aqui, às vezes as pessoas confundem o Hades com o inferno, fazem essa associação e confundem, mas na verdade não é isso. O Hades é como se fosse um local ou um reino onde as pessoas aguardam justamente essa questão do julgamento em si, sabe? Então é onde, a partir do qual aconteceu o julgamento e há essa separação, né? Saindo do Hades. É muito provável, tá? Aqui, por exemplo, essa passagem em si, estudiosos, né, dizem que, por exemplo, é como se Jesus, depois de que ele morreu e ressuscitou, o Hades, dessa parte, ele ficou vazio, sabe? É como se a pessoa morre e ela já está com Cristo e não aguardando nesse local do Hades que eles dizem. Mas assim, cada estudioso fala e aborda de uma forma, mas assim, é bom a gente ter uma noçãozinha do que cada um fala, né, para poder, enfim, ter um direcionamento na nossa mente. Mas, enfim, a gente tem aqui que o Lázaro, então, ele estava justamente no seio de Abraão, um local de tranquilidade, enfim, de amor, e aguardando justamente esse julgamento para poder viver eternamente, né? E aqui a gente tem o rico que se encontrava justamente nessa parte de tormento do Hades e que, enfim, ele estava realmente sofrendo. E ele pede para que Abraão deixasse Lázaro ir lá e avisar aos irmãos dele, eram 5 irmãos, que era daquela forma que eles iriam encarar após a morte, né? E aí, enfim, é refutado por Abraão essa atitude dele, justamente porque não tem como isso acontecer, né? Não há essa possibilidade. E ele fala justamente que os seus irmãos, ele tem lá, sabe, os profetas, e que eles podem, através da palavra e dos profetas, já são alarmados, avisados sobre essa situação. Então eles têm que crer em cima daquilo, não é? E ele até fala aqui na passagem, né, que tipo, enviar Lázaro lá não mudaria o pensamento deles, porque se eles não conseguem crer em cima das escrituras sagradas e do que os profetas dizem, não tem por que eles crerem, por exemplo, a partir de alguém que apareceu, sabe, e disse alguma coisa sobre eles, sobre essa situação após a morte. E isso aqui a gente tem que refletir de uma forma assim, se a gente for olhar para essa história, sabe, eu acho que a gente tem que compreender que, tipo, a gente tem que mudar o nosso rumo e o nosso entendimento sobre isso ainda em vida, sabe? Porque depois que morre, já tá, tipo, sentenciado, sabe, para onde vai. E não tem como mudar, sabe? Não tem como. O rico, ele achava que poderia mudar isso, e na verdade ele era alguém egoísta, porque ele pensou somente nos dele, na família dele, e
e não tem como mudar mais. A morte é justamente para quem morre com Cristo, é o início de uma vida, mas para quem morre sem Cristo, é o início de uma morte eterna. E às vezes as pessoas acham, por exemplo, que eu vou continuar vivendo essa vida que eu vivo aqui, porque, enfim, se eu for para o inferno vai ser a mesma coisa e tal, mas não é assim. O inferno é um local, né, depois que você sai do Hades, você vai para, no caso, quando você foi julgado e condenado, você vai para o inferno, né? Então, o inferno é um local de solidão, de dor, é o lago de fogo, né? Então, você vai estar sozinho ali. Não vai viver a vida que vive aqui na Terra no inferno. Não é assim que funcionam as coisas. E às vezes as pessoas pensam por essa forma e acabam vivendo de forma desleixada por conta disso. E isso não acontece, sabe? E, enfim, a gente tem aí também, né, de contraponto, a vida de Lázaro, né? Que estava junto ao seio de Abraão. E vivendo, né, enfim, junto a esse pai aí da fé, né, Abraão. E a gente sabe que o inferno em si, ele é uma prisão eterna, sabe? É a prisão eterna. Então não tem como sair dali. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado, assim. Enfim, a gente tem que sempre analisar nossas vidas, né? E eu acho que mais uma mensagem também, assim, para as pessoas que ainda não aceitaram Cristo, né? Para analisar a vida e compreender, assim, que a gente tem uma visão do que pode ser, né, após a morte, assim, isso pensando, né, como eu falei, segundo alguns estudiosos, isso aqui foi, por exemplo, antes da morte e ressurreição de Cristo, tá? Então isso aqui era uma visão que pode ser tido antes disso. Então é bem provável, assim, provável não, é certo, né, que após, né, enfim, Jesus morreu e ressuscitou, a morte nos dá uma sentença, né? Não tem uma outra chance, uma segunda chance. Então a gente tem que definir isso enquanto estamos aqui, enquanto temos oportunidade, e que o Senhor nos dê esse entendimento, essa compreensão, esse direcionamento em relação a isso, para que possamos pregar o Evangelho, para que as pessoas realmente conheçam a Cristo e sejam libertas por isso e salvas por Ele. Né, aqui ele fala, no último versículo ele fala, né, Abraão respondeu: se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, a gente tem, naquela época eles tinham, né, Moisés e os profetas aí, né, ainda, e, enfim, no caso, em cima das escrituras sagradas, né, e hoje a gente tem, além do Antigo Testamento, que era o que eles estudavam antigamente, nós temos ainda o Novo Testamento, que conta a história de Jesus e tudo mais. Nós temos tantas coisas, né? Nós estamos, se a gente for analisar no contexto histórico, hoje nós vivemos uma vida tão farta do Evangelho em si, né? Porque nós temos tantas coisas, e ainda assim há aqueles que não creem, aqueles que não querem, e às vezes nós nos deixamos levar, né, por essas coisas, assim, pelo mundo em si. E aqui a gente vê que a riqueza não traz a salvação. E aqui, na verdade, se a gente for analisar, aqui não está sendo condenada a riqueza em si, sabe? Porque se for pensar, Abraão mesmo, sabe, era muito rico, e nem por isso ele foi condenado, sabe? Não é questão da riqueza, não é porque é rico que vai ser condenado e pobre que não vai ser, não é isso. Mas aonde está o coração dessas pessoas, sabe? A gente tem, por exemplo, o rico, ele estava apegado às riquezas dele, aquilo que ele tinha de dinheiro, aquilo que ele tinha de condição na terra. E a partir daí, tendo esse pensamento, ele deixou de investir, ou então deixou de lado a questão, né, com Deus, da vida com Deus em si, de buscar, né, enfim, de aceitar essa vida com Deus e ser salvo, né? Assim como, por exemplo, Lázaro, o mendigo, foi. E aí, então, a condenação é justamente para essa, assim, para essa situação aonde você tem depositado a sua confiança, se é em Deus ou se não é. Mas enfim, eu espero que tenha sido de proveito para vocês também, assim como tem sido para mim esse tempo, e que o Senhor venha nos dar esse direcionamento, esse cuidado, né, essa atenção para tudo aquilo que é ensinado, e que possamos aprender dia após dia com isso, tá? Eu queria te convidar mais uma vez para orar, para a gente finalizar esse estudo de hoje,
E queria pedir que você orasse, né, para que a gente para que esse momento possa passar logo, para a gente poder assim, se reunir novamente na igreja, sabe? Que o Senhor venha nos dar essa condição de novo, né? Porque eu acredito que todos os irmãos devem estar sentindo falta de congregar na igreja. E pedir para você orar também pela campanha de missões, né? Que no caso a gente já passou por uma, já seria a segunda campanha do ano e ainda a gente não conseguiu, né, nos dedicar a isso ainda. E, enfim, missões continuam acontecendo, né? Então, acho que cabe a nós também nos preocupar com isso e procurar formas de ajudar, né, nesse sentido. E, enfim, e pelos enfermos da igreja, para aquelas pessoas que estão, né, precisando, né, da ação do Senhor mesmo em relação à saúde, aos desempregados, essas coisas todas, tá bom? Vamos orar para agradecer a Deus e pedir ao Senhor algumas coisas. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por esse dia, por essa oportunidade. Que a Tua palavra venha, Deus, entrar no nosso coração, que venha frutificar e que isso venha realmente trazer colheita 30, 60, 100 por um. Que possamos aprender dia após dia com a Tua palavra, com a Tua mensagem. E eu te peço, Deus, de uma forma muito especial, que o Senhor venha nos auxiliar nesse tempo, para que possamos, Senhor, para que essa doença venha passar logo, para que possamos nos reunir novamente como congregação, como igreja. Eu te peço, Deus, pela campanha de missões, que o Senhor venha estar nos direcionando. Tudo está sendo, né, mudado para uma forma totalmente diferente de abordagem, que o Senhor venha direcionar os líderes, que o Senhor venha nos direcionar como igreja, que possamos buscar, ó Deus, formas de arrecadar recursos para que nós também possamos ter essa preocupação de investir, ó Deus, nisso, para que o Evangelho continue sendo propagado, Deus, lá fora, aqui dentro, enfim, onde quer que seja, onde quer que os missionários estejam. Eu te peço também pela vida das pessoas que estão, ó Deus, com algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade, que o Senhor venha estar, Deus, derramando sobre eles a cura do Senhor. Eu te peço por aqueles que perderam seus empregos nesse tempo, mas de certa forma também eu te louvo, Senhor, pelo teu cuidado conosco enquanto igreja. Não recebemos nenhuma notícia ruim de nenhum irmão até então, e louvamos ao Senhor por isso. Deus, pelo teu cuidado conosco, pelo teu amor com nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Ó Deus, que sua mensagem venha chegar aos nossos corações, ao coração de cada pessoa que vai ouvir, ó Deus, vai assistir, ó Deus, essa mensagem que realmente venha frutificar em nós. Muito obrigado por tudo, é a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua companhia e até a próxima quinta. Tchau, tchau.